Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Celso Júnior aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o review da 24mm da Viltrox. Bom, no vídeo passado, vou deixar aqui nos cards para vocês, eu fiz um unboxing de duas lentes, da 24mm e da 35mm, que são as novas lentes que nós utilizaremos aqui na nossa empresa de vídeos de casamento. Bom, infelizmente a gente não tem dinheiro para comprar da Sony, então eu fui ver algumas lentes similares que a gente poderia adquirir na milimetragem que a gente utiliza aqui no estúdio. E procurando lá no AliExpress, eu encontrei a 24mm f1.8 para full frame e com foco automático, que é uma coisa que a gente nunca teve aqui no estúdio. A gente sempre utilizou lentes manuais. E eu consegui adquirir ela na promoção da Farofa do Ali, com um desconto super bom, onde eu consegui comprar ela pelo valor de R$ 1.598,41 e hoje, atualmente, infelizmente, né, ela tá valendo R$ 2.116,40. É um valor bom ainda comparado a 24mm da Sony, mas com essa promoção ficou imperdível de adquirir essas lentes. Bom, agora vamos falar um pouquinho das especificações da lentes. Ela é uma lente para full frame. Ela é toda construída em metal, um metal bem bom, ela é toda firminha, o anel de foco ela é bem firme, ela desliza muito bem e também ela tem essa parte aqui de abertura sem clique. Isso é muito bom, porque quando a gente está filmando, a gente quer deixar clarear ou escurecer um pouco, ela não transmite isso na gravação. Então ela fica bem suave quando você está escurecendo ou quando você está clareando. Eu achei bacana isso, eu não sei se na prática vai ser bem efetivo, é um dos motivos que me fez comprar essa lente. Se você quiser controlar a abertura pela câmera, também é possível, só colocando ela aqui em A. O parasol, oxi, já não gostei disso. A gente não consegue tirar o parasol sem estar com a lente tampada. É isso mesmo? Deixa eu ver. A gente nem consegue colocar, não dá para colocar e nem tirar o parasol com a lente tampada. Precisa destampar. Aí agora você vem e tampa, que é bem ruinzinho de tampar. Não sabia disso. Mas tá bom. Provavelmente eu sempre vou deixar com parasol, principalmente para proteção. Eu recomendo vocês sempre usar o parasol. Sempre, sempre, sempre. Porque o parasol pode te salvar. Já me salvou algumas vezes e então é um conselho que eu dou para toda pessoa que faz filmagens de casamento. O parasol e as tampas são de plásticos, pra gente pouco importa, o que importa mesmo é a lente sendo de ferro e tendo uma boa durabilidade. Ela tem uma entrada tipo C aqui pra gente fazer upgrades. Isso aqui é bem bacana porque algumas lentes da Canon, Sigma, a gente tem que comprar um dock à parte para ir lá conectar a lente para fazer o upgrade. E a Viltrox ela já solucionou esse problema colocando uma entrada USB tipo C. Isso aqui vai ser uma boa vantagem, porque se as câmeras, como estão atualizando muito rápido, elas tiver um sistema novo de estabilização de lente, comunicação, isso vai ser possível que a gente só conecta aqui e faça o upgrade do firmware. Bem bacana isso, incentivo da Viltrox. Para colocar o parasol, eu achei um pouquinho difícil. Não tem marca? Ah, tem uma marca bem sutil, bem aqui. Eita, tô apanhando para colocar um parasol mesmo. Ai, não vou tirar mais. E agora eu vou fazer o teste colocando a primeira vez a lente na câmera. Vou utilizar primeiro a 6500. A gente utiliza aqui no estúdio câmeras full frames e câmeras crop. O bacana dessas lentes ser para câmeras full frame é que se você colocar em câmeras crop, ela vai te dar outra milimetragem. Isso é bacana que a gente pode ter duas milimetragens usando uma lente só. Então é um ponto bem importante comprar lentes para full frame, porque se você tiver lentes crop e for colocar em full frame, infelizmente não vai ser possível. Agora, quando você tem uma lente full frame para utilizar em câmeras crops é uma vantagem. E também falando um pouquinho aqui de se comprar lentes crop ou full frame, imagina que você só tem a câmera crop, que há 5 anos atrás eu só tinha câmeras crop, só que eu sempre investi em lentes full frame, porque as lentes full frame elas têm uma construção sempre melhor, elas são relativamente um pouco mais cara do que as lentes crop, e quando você quer crescer nessa carreira de videomaker, você quer adquirir uma câmera full frame futuramente. E se você começar a adquirir várias lentes para crop, quando você adquirir a sua câmera full frame, você não vai ter lentes para ela. Isso aconteceu recentemente com alguns amigos meus e eu fiquei bem triste porque eles estão agora tendo que trocar todas as lentes deles de crop para full frame porque eles têm o corpo full frame, mas eles não têm a lente. Então o conselho que eu dou aqui é sempre adquirem lentes full frame. Beleza? Vamos passar aqui e ver o que essa belezinha
tem a nos oferecer. Uau! Beleza, primeiro teste que a gente vai fazer vai ser do foco. Vou colocar aqui pra gravar. Tá focado ali no tripé e meu irmão. Vou colocar a mão aqui e... Nossa, muito suave o foco. Nossa, parece que é uma pessoa que tá fazendo foco. Nossa, focando ali no Du. E focando bem devagar. Eu acho que a configuração que tá aqui na câmera tá pra achar o foco bem devagarinho. Tem uma opção aqui, ó, AF Drive Speed, onde a gente pode colocar em Fast, Normal ou Slow. Tava no Normal. Então vamos colocar em Fast agora pra ver se ela foca mais rápido. Focou ali o Du. Baixando aqui pra câmera. Agora pra lente aqui, da 35mm nova que a gente adquiriu. Focou. Tá focando até aqui relativamente devagarinho. Mas ele é um foco tão suave, ó, que nem parece que é um robô que tá fazendo o foco. Nossa, gostei. Foco automático, meu primeiro teste, tá aprovado. Agora vamos ver a claridade. Du, faz o teste aí, pode ir gravando. Sei que tá em ISO 1600, agora tá aqui ISO, agora ele já colocou no ISO 800, tá aqui a abertura, 1.8, claridade tá boa, tá em que fotometria? Mais 2, pode colocar 1. Você tá mexendo no que na abertura? Ficou 2.5. 2.5. 2.8. Tá bem nítido, ó, vamos comparar com a 35mm da Sigma Art. Coloca uma câmera em cima da outra. Ó, vocês estão vendo uma 7.3 com a 35mm da Sigma Art com a abertura? 2.8. Com a abertura 2.8. Tá com a mesma configuração? Tá idêntico? Ó, as configurações estão idênticas. Uma câmera é a 35mm da Sigma Art numa Sony A7 III e agora vocês estão vendo uma Sony A6500 com uma 24mm 1.8 da Viltrox. Como ela tem sensor crop, provavelmente ela tá com uma milimetragem ali em 36mm, que é bem idêntica uma da outra. Vamos ver a diferença de uma para outra. Vou deixar aqui de lado. Já é uma comparação bem boa. Tá, meu irmão comentou que tá idêntica as imagens. Ô, caramba, então vamos bater o balanço branco também para ver se fica idêntico. Então, show de bola. Bom, continuando aqui, agora a gente vai testar ela numa Sony A7 III. Para ver a angulagem, a abertura. A lente nova é bem firme, né? É até difícil de tirar a lente quando ela tá nova. Agora, em outra A7 III. Nossa, mano, é bem aberto. Tipo, é muito mais aberto do que utilizar essa daqui. Prontinho agora, 24mm da Viltrox na A7 III. A angulagem fica totalmente diferente. Olha, primeiro teste, ó. Primeiro teste de flare. Já dá pra gente fazer aqui, ó. Vocês estão vendo um flarezinho batendo. Eu particularmente não gostei muito do flare. Tem um flarezinho bem diferente do que eu tô acostumado. Como eu utilizava lentes da Nikon AIS, que são lentes lá da década de 1970, elas tinham um flare bem peculiar e bem diferente do que essas lentes novas dão. Então, ó, o flarezinho dela me incomodou um pouco. Não foi um flare bonito, pelo que eu estou acostumado, mas é aceitável. Um flare aceitável. Vamos testar agora foco, se está rápido. Nossa, é um foco muito sutil. Aqui se perdeu um pouquinho, também é tudo preto ali. E voltando pra cá. Show de bola. Então, de primeiras impressões da lente, colocando ela na câmera, gostei bastante. Eu quero ver ela realmente em ação nos casamentos que a gente vai fazer. De primeiro momento, curti bastante colocando ela aqui na câmera. Funcionou tudo certinho. Não preciso devolver a lente nem reclamar lá com a AliExpress. Então, tá legal. Vou pegar aqui a minha colinha, nessa bula aqui que veio junto com a lente. E falar um pouquinho de vocês, o peso, milimetragem, tudo que tem na lente. Eita, parece uma bula de remédio. Bom, a milimetragem dela é 24mm, ela tem 11 elementos em 9 grupos. Eu sinceramente não faço a mínima ideia do que isso quer dizer. Eu preciso estudar mais um pouquinho, mas pelo que eu vi nos reviews, isso deve ser a quantidade de vidro que tem nela. Ela tem motor de foco STM. O STM eu sei que
quer dizer que quando ela faz o foco, a lente ela não sobe nem mexe. STM quer dizer isso. Então ela tem um foco silencioso e ela não altera o ponto de equilíbrio na lente. Tem algumas lentes na hora que você está fazendo o foco ou o zoom, ela acaba saindo para fora, ela acaba fazendo isso. Então nessa lente aqui não temos esse problema. Ela vai até a abertura mínima de 1.8 e a abertura máxima de f16. Ela não escurece tanto quanto a gente está acostumado em f22, mas particularmente a gente não utiliza f22 nem o f16, porque acaba aparecendo umas aberrações na lente e fica relativamente estranho, principalmente se você tiver com o sensor sujo em partes externas, vai começar a aparecer bastante sujeira na imagem, então a gente não utiliza essa abertura alta, então para mim pouco importa se só vai até f16. O bocal do filtro dela é 55mm, ela é bem pequena em comparado a outras lentes que a gente tem, mas eu já vou adquirir um filtro para testar com ela para ver se a imagem fica ainda melhor. Tem um modo de foco manual, foco automático. Ela não é uma lente macro, então o mínimo que a gente vai conseguir de foco dela aqui vai ser 30 centímetros. Geralmente, quando você tem uma lente 24, o mínimo de foco é 24. Quando você tem uma lente 50, o mínimo de foco é 50. Quando você tem uma lente 85, o mínimo de foco é 85. Geralmente essa é a regra. Essa lente aqui, ela veio quebrando um pouquinho a regra. Ela é uma 24mm, porém o mínimo de foco que a gente vai ter de distância é 30 centímetros. Então se você tem uma coisa aqui, que você tá filmando a 30 centímetros, se você ir um pouquinho mais perto, ela já não consegue focar. Por exemplo, aqui na minha mão, vou filmar para vocês verem. Tô filmando aqui, ó, a minha mão para vocês verem, provavelmente deve estar uns 15 centímetros ali. A lente ela não consegue focar. Então se eu for mais para trás e der os 30 centímetros de respiro de um ângulo para o outro, ela consegue já enxergar. Aqui ela já está enxergando. Então aqui eu estou a 30 centímetros do sensor da câmera e ela já consegue enxergar. Quando eu vou aproximando um pouquinho mais, a lente já não consegue fazer esse foco. Então essa lente tem essa peculiaridade. Geralmente quando a gente compra uma lente grande angular, a gente não vai filmar nada macro. Então para mim essa distância mínima focal de 30 centímetros tá ok, passa. Eu sei que outras lentes 24mm ela consegue focar até 24 centímetros, então pelo valor da lente é justo isso. E depois de 3 casamentos, a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa lente, que nós estamos apaixonados. Bom, a gente realizou 3 casamentos com ela, eu particularmente não fiquei muito com ela no making off e nem na cerimônia. Eu utilizei ela mais somente na festa, e eu posso dizer que a gente acabou ficando preguiçoso, por conta que a gente não precisa mais ficar focando ali na festa, a gente deixou o ISO automático, a gente deixou o foco automático e só apertou o REC. Então, eu particularmente gostei bastante, o foco dela é bem responsivo no momento da festa, na balada. Vai estar passando algumas imagens aqui para vocês darem uma olhada, vou deixar tudo em câmera lenta para vocês verem as cenas que eu acabei fazendo com ela. E ela é muito clara, a gente não utiliza nenhuma fonte de luz sem ser a do DJ para fazer a gravação da festa, e eu não erro, acabo não errando com ela, é só apontar e apertar REC. É a minha lente favorita agora para fazer festa. O meu irmão ele acabou utilizando ela na decoração e em algumas cenas do making off do noivo. Para ele, a melhor milimetragem no making off é a 35. Como era um local meio que apertado, ele acabou utilizando a 24mm para ter um ângulo de visão maior. No making off, quando é apertado, a gente acaba utilizando a 24mm. E pegando o comentário dele, ele falou que gostou bastante. No momento que ele estava pegando a decoração, ele não está acostumado a utilizar o foco automático, mas que ajudou bastante e ele vai começar a fazer uns testes. Realmente, quando a gente troca um setup, a gente precisa se adequar a esse novo setup. E talvez algumas coisas que a gente fazia no passado, a gente vai ter que começar a aprender a utilizar uma lente nova. Então ele comentou que ele gostou, porém ele teve algumas dificuldades que ele vai testando nos próximos casamentos. Mas de primeira, é uma lente fantástica, ela tem um foco bem responsível, a abertura dela é bem suave, porém, como a gente utiliza a cage, tá vendo aqui? A gente utiliza essa cage aqui de proteção, ficou muito ruim de nós utilizar esse tipo de abertura. Tanto eu, tanto ele não se acostumou a utilizar esse foco de abertura aqui. Utilizando a abertura aqui, a gente acabava debatendo o nosso dedo e ele é um pouquinho ruim utilizando essa cage para fazer a configuração da abertura aqui. Então a gente acabou deixando aqui no A e utilizando a abertura aqui na câmera mesmo.
A gente não se acostumou. Era um dos motivos por eu ter comprado ela, porém acho que a gente não vai utilizar nesse primeiro momento. Quando a gente precisou utilizar o foco manual, eu gostei bastante que essa lente aqui, ela tem o foco muito suave. Ele não é um foco mecânico, ele é um foco eletrônico, onde ele passa para a lente a informação do que a gente está girando. Então se você girar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, ele vai suave o foco ainda. Isso eu particularmente gostei. Não é uma coisa que atrapalhou, é uma coisa que ajudou bastante. E quando você vai fazer o foco, por exemplo, o foco dele tá aqui. Quando você vai jogar ele lá para frente, você tem que girar bastante. Isso é uma característica de uma lente que o anel de foco dele é grande. Tem lentes onde que o anel de foco ele é curtinho. Quando você faz assim, ele já foca tudo lá para trás. Quando você faz aqui, ele foca tudo para frente. A gente estava acostumado a utilizar essas lentes aqui de foco manual. E ele tinha por volta de uns 90 graus de foco. E pelo que eu testei dessa lente aqui, ela deve ter uns 180 graus de foco. Então, deixa o foco manual mais preciso do que se o foco fosse muito curto, se você só mexesse assim e já focasse tudo lá para frente ou focasse tudo lá para trás. Então, eu particularmente gostei do foco manual dela também. Quando você ativa o foco automático na câmera, esse foco aqui ele acaba sendo inutilizável. Se você mexer, ele não vai para frente, se você mexer, ele não vai para trás. Em comparação à lente que eu estou utilizando agora para fazer a gravação, ela é uma 35mm da Sigma Art. Quando ela tá no foco automático, mesmo você mexendo ela vai desfocar e depois ela volta ao foco. Então quando você desbarra alguma coisa assim na lente, ela vai desfocar e focar de novo. Isso é um ponto positivo para quando você tá ali filmando, a imagem tá desfocada, ela não tá conseguindo achar o foco, você dá um giro nela, ela vai desfocar tudo e já vai começar a focar de novo. Isso é ponto positivo. Porém, nessa daqui, se você tá desfocado e você for mexer ela não vai desfocar tudo, ela não mexe. Esse foco aqui fica inutilizável. Porém, eu não tive esse problema, porque 100% das vezes que eu mirava para algum lugar, ela acertava o foco. Foi incrível. Os testes foram em 3 casamentos, porém nos 3 casamentos que eu fiz esse teste, sempre ela estava focando no lugar certo. Então eu não preciso mais desfocar tudo de uma vez para ela voltar ao foco. Isso foi bom. Na Sony ela tem vários tipos de foco. Tem como você clicar e ir no rastro da pessoa, tem como você clicar e só ficar num pontinho fixo. Então, vou demonstrar para vocês que meu irmão gosta de utilizar esse pontinho de foco aqui, ó. Onde você clicar, vai ficar uma marcação e ele vai focar onde está essa marcação. Porém, quando você está mexendo para o lado para o outro, ó, ele começa a focar lá, a parede lá atrás e para de focar a lente, ó. E quando você volta aqui, ele foca. Eu já gosto de utilizar esse tipo de foco, que é esse daqui, Wide, e deixar ativado esse Center Lock. Quando você ativa esse Center Lock, aonde você clicar, ele vai prender o foco. Vamos supor que eu quero que deixe focado aqui na lente. Ele vai pegar a lente e vai deixar só focada. Posso mexer, ele vai manter focado na lente. Posso ir pro lado, ele vai manter focado na lente. Então eu só venho e clico aqui, por exemplo, na noiva e vai ficar focado na noiva. Se eu vir clicar na câmera lá de trás, ele vai ficar focado na câmera lá de trás. E onde eu mexer, ela vai continuar focado só lá na câmera. Então, a gente precisa ainda identificar como que a gente vai gostar desse foco automático, que é uma coisa relativamente nova pra gente. A gente nunca tinha tido essas lentes com foco automático e a gente vai começar a utilizar elas agora, porque a gente sempre utilizou essas câmeras com foco manual. E bom, como nem tudo é perfeito, essa lente aqui apresentou algumas coisas que me deixaram um pouquinho triste. Primeiramente foi a qualidade dos plásticos dela, principalmente as caps e o parasol. Eu acabei pensando para um amigo fazer uns testes com ela e ele acabou me devolvendo com bastante marcas no parasol. Eu acho que ele não teve muito cuidado e acabou me deixando bem triste. E principalmente as tampinhas ficou com bastante marca, bastante arranhado. Isso quer dizer que os plásticos dela não é tão bom. Porém a lente, sem nenhuma marca, a lente tá intacta ainda, depois de alguns casamentos que a gente fez com ela. E então, realmente, eu acho que só os plásticos que não são de boa qualidade, infelizmente. E outro ponto também que me deixou bem triste, eu fiz um ensaio com ela e foi a aberração cromática que começou a aparecer nas plantas.
Só foi em uma situação que eu vi essa aberração cromática. A gente estava fazendo algumas fotos e o casal estava ali parado, e no momento que estava batendo um sol bem intenso nas folhagens, acabou aparecendo umas aberração cromáticas. Tava em f1.8, o foco sempre cravado nos noivos. Usei 100% de foco automático e não tive problema com foco automático, mas apareceu essas aberrações cromáticas nas folhinhas das árvores e é um ponto a se questionar. Porém, só foi nessa situação, não tive mais nenhum problema em nenhum outro ensaio ou casamento com essa aberração cromática. Foi um caso atípico, mas tem uma pequena aberração cromática, principalmente nas bordas. Só foi nessas duas cenas onde o sol estava pegando bem forte nessas folhinhas. De resto, não apareceu nenhuma aberração cromática, principalmente nos noivos não aparece, onde está maior foco. Então, ok, dá para passar batido. A aberração cromática não aparece tanto em filmagens, mas aparece bastante em fotografia. Como a minha prioridade é só filmagem, para mim tá ok, ainda tá aceitável. Porém, na fotografia deve aparecer bem mais. Tá joia? Fica meu adendo aqui. Galera, se vocês gostaram dessa lente, eu vou deixar na descrição um link para vocês acessarem e adquirir ela. Bom, ela tá com um valor um pouquinho mais caro do que eu adquiri. Realmente eu consegui uma promoção muito boa do aniversário do AliExpress. Mas deixa no carrinho de vocês, caso tenha uma promoção e esteja um valor acessível, vocês podem adquirir ela. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. É uma coisa bem diferente do que eu tenho trazido aqui no canal pra vocês. Se ajudou vocês de alguma forma, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo aqui do canal. Isso me motiva e me ajuda muito, galera. Então aqui vai ficando meu muito obrigado, eu deixo meu gigantesco abraço e até o próximo vídeo.